Muito bom, agradecidos ao Senhor por toda esta palavra que nos trouxe, que esta mensagem tão tremenda que o ungido de Deus nos trouxe, e depois essa mensagem também é uma mensagem muito reveladora. Todas estas palavras que o nosso irmão William está nos trazendo são profecias que nós não vimos antes de outra maneira, mas com esta porção que nos leu este ungido de Deus hoje, aí do irmão Branham, e você vê que o irmão Branham está dizendo aí que ele é este sétimo anjo que tem que estar presente no tempo da vinda do Senhor. E o irmão Branham está dizendo que é. E você vê, mas vê que o ungido de Deus nos disse, pois estava profetizando, estava refletindo a este sétimo anjo que tinha que estar presente na vinda do Senhor. Assim que a profecia também nos fazia menção ali o ungido de Deus, como muitos profetas falaram, parecia que estavam falando deles mesmos. Como dizia o etíope Felipe, esse homem está falando dele ou está falando de outro que vem depois dele? Porque, na verdade, os profetas falaram assim. E vejam como está sendo aberto a nós esse quadro, com toda esta palavra, esta revelação tão grande que o Senhor nos trouxe para esse tempo. Nós somos muito bem-aventurados de poder ver isso, que para outros é tropeço, para outros é um escândalo, e para nós é uma grande bênção. E é como nos dias do Senhor Jesus, para as pessoas, para os religiosos, para as pessoas, é muito importante que tenha muito entendimento. E dizer, mas, bom, como pode o Deus Todo-Poderoso fazer essa obra tão grande através deste carpinteiro, desta pessoa insignificante? Esse é o impostor. Mas vejam, passaram despercebidos a glória de Deus, e aí estava Deus realizando uma obra da qual se beneficiou todos os crentes que partiram do passado, desde a época de Jesus, e todos de Jesus em diante tínhamos vindo, como nós nos beneficiamos dessa obra que parecia insignificante, que esse homem insignificante, sem nenhum valor para a raça humana, fosse a pessoa que Deus escolheu para realizar essa grande obra. E assim, é como dizia o irmão Branham, que a vinda do Senhor, em sua segunda vinda, corre de uma maneira paralela com a primeira vinda. Tem mais uma parte onde o irmão Branham disse, se vocês veem que aquela vinda do Senhor foi simples, insignificante, a segunda vinda será muito mais simples ainda. Porque qualquer pessoa que poderia ver Jesus levantando o morto de 4 dias, poderia dizer, esse é o Cristo, esse é o Messias. Mas ver hoje, é preciso que seja o Espírito do Senhor e seja a revelação de Deus. Mas hoje estamos em um dia muito grande. Nós temos que agradecer a Deus, porque nos concede viver até esse tempo, até esse dia, para ver esta glória do Senhor ali. Para amanhã, a atividade às 8, estaremos já aqui um pouquinho antes das 8, começando com alguns cânticos, e às 8 em ponto já estaremos aqui para começar essa atividade. Nesta mensagem que nós ouvimos hoje do nosso irmão William, ele disse na página 12, estamos em um tempo em que temos que ver, esse é o tempo em que ele está vendo como profeta. Estamos em um tempo que temos que ver, temos que entender, temos que conhecer quais são os sinais
que estão nas Escrituras, que estarão indicando o tempo do fim, o tempo para completar-se a Igreja do Senhor Jesus Cristo e para receber a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, não podemos ignorar os sinais dos tempos. Leia esse pedacinho nada mais, viu? Está na página 12. Estamos em um tempo na qual temos que ver e entender. Temos que ver, temos que entender. Temos que conhecer quais são os sinais que estão nas Escrituras, que vão estar indicando o tempo do fim, o tempo para se completar a Igreja do Senhor Jesus Cristo e para receber a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora observem quais são os sinais que estão na Escritura. E algumas pessoas pensam apenas, quando falamos da Escritura, das Sagradas Escrituras na Bíblia, mas ignoram que os profetas, sempre que falaram inspirados pelo Espírito Santo, de forma que temos a Escritura dos mensageiros, a Escritura do profeta precursor, as Escrituras que o anjo do Senhor nos trouxe, e nessas Escrituras, aí nos diz claramente quais são os sinais. Nessas Escrituras estão os sinais claramente. O sinal principal que o irmão William nos disse, qual foi? Um profeta, não é verdade? O que nos disse que foi um sinal muito grande no tempo de Noé? A arca que Noé estava fazendo indicava que este era um sinal do fim. E o que nos disse o irmão William ali? Quem pode lembrar? Não lembras? O que disse desse tempo? Vê essa Escritura. Estas são Escrituras. Quais são os sinais? Diz, a carpa, esta carpa catedral é um sinal. Ou seja, que se há um mensageiro, um profeta, trabalhando nisso, e tinha isso em ação, vejam o momento que chegamos no sinal do tempo do fim. E depois desse, irmão William disse, não vem outro. Então observe, depois desse, não vem outro. Então que Deus nos ajude, que seja o Espírito do Senhor que nos ajude a ver, entender isso que estamos tendo, que amemos, apreciemos, o recebamos com agradecimento e com regozijo. Amanhã, com a ajuda de Deus, estaremos aqui um pouquinho antes, às 8, porque às 8 já estamos começando para aproveitar o tempo e tudo que o mensageiro tenha, o ungido de Deus tenha para nós. Amanhã estaremos orando para que Deus o abençoe, para que Deus use grandemente, assim como usou hoje. Foram 2 horas e 26 minutos que se foram e nem percebemos. Você vê? Temos que ouvir agorinha, porque passou muita coisa despercebida. Tenho que voltar a ouvir. Bom, bendito seja o nome eterno do Senhor. Nos sentimos contentes e felizes por ter estado aqui essa noite e vocês terem essa paciência de esperar até esse momento e que as bênçãos de Deus sejam com cada um de vocês e que ao retornar aos seus lares o Senhor lhes guarde, lhes leve com sua bênção e lhes livre de todo perigo. E vamos terminar com o mesmo que começamos. Começou o culto com o irmão William Pérez e com William Pérez vamos encerrando o culto. Deixamos conosco.